E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do programa da Stack. E sim, como vocês podem reparar, hoje estou com as minhas mãos livres. E por que isso? Eu não estou usando o gravador da Sony para gravar minha voz, meu áudio nesse momento, porque eu estou usando o microfone Boya, que é o que a gente comprou, o microfone direcional, que nós fizemos o unboxing aqui no canal, vou deixar aqui na descrição o link. E agora a gente aproveita para fazer esse teste de som para vocês, então a minha voz agora está sendo gravada pelo microfone Boya. E inclusive nós teremos um vídeo futuro bem em breve mostrando os testes de áudio, as diferenças que tem com o uso desse microfone profissional, um intermediário na realidade, mas que já ajuda muito. E antes de falarmos sobre o tema de hoje, que são tipos de imagem, temos aqui alguns recados para vocês. No dia 29 nós estivemos então no evento oficial de lançamento do Windows 10 pela Microsoft. Nós fomos convidados e fizemos uma cobertura completa do evento para você, que você pode conferir o link aqui na descrição numa playlist. Nós abrimos uma playlist especial sobre o Windows 10. Falando sobre o evento, temos um vídeo falando só das novidades do novo sistema operacional, como por exemplo o reconhecimento facial, a nova parte de notificações que substitui o menu da direita da tela, a praticidade dele em rodar de forma leve, mais leve que o Windows 8, então vocês podem conferir no vídeo que fizemos. Temos o vídeo do evento e o vídeo do Windows 10. Também fizemos ontem, publicamos um vídeo sobre essa camiseta aqui, que é a camiseta oficial exclusiva da Microsoft, que ela tem uma série de mensagens aqui escondidas na noção binária, e nós deciframos tudo para vocês no vídeo de ontem. Então já temos vários vídeos na playlist do Windows 10 e teremos outros ainda como hands-on, que a gente vai atualizar o sistema operacional aqui, mostrar para vocês como que ele ficou, então mexendo mesmo no software, e um vídeo mostrando como você baixa e instala o Windows 10. Então é isso, a gente vai ter outros vídeos. Tivemos sábado também na festa da Quiropita, do bairro do Bexiga tradicional, e cobrimos o primeiro dia do evento, que ele acontece anualmente. Essa festa durante todo o mês de agosto, aos finais de semana. Então para quem é interessado na cultura italiana, fica a dica, a gente também vai deixar aqui na descrição o link da cobertura do evento. Estamos para começar nossas séries novas do canal, a série de Reel, enfim, tem muita novidade por aí vindo. No último programa da Stack nós concluímos então criação de personagem, parte teórica, vamos para as partes práticas, então hoje a gente vai falar sobre tipos de imagem. Visto que no último programa nós finalizamos então a parte de criação de personagem falando da síntese, que tudo termina com uma síntese quando você pega todos esses elementos e une um projeto. Então é isso, dados os recados, todos os links dos vídeos na descrição, vamos começar o nosso programa de hoje. O primeiro passo, o mais óbvio, é falar o que é arte digital. É lógico, autoexplicativo é uma arte feita no ambiente digital. Então a pintura digital é uma pintura que não é feita na tela com os materiais clássicos e tradicionais da pintura, mas feita digitalmente num computador e um tablet. É isso que define então uma arte digital, meio autoexplicativa até. Existem algumas comunidades de artistas gráficos, como a CG Society, CG Architecture e a DeviantArt, que são comunidades de referência para todo mundo que quiser expor o trabalho ou buscar algumas inspirações. Nós vamos deixar aqui então para vocês os logos e os links dessas comunidades para se você quiser entender, aprender um pouquinho mais sobre isso. Primeiramente falaremos sobre as imagens bidimensionais, que tem duas dimensões, então elas são num plano, você pode interagir com ela em um plano, onde tem o eixo X e o Y, e o eixo Z ele é nulo, ele é zero. E aí nós temos dois tipos de imagem bidimensional, as bitmapeadas e as imagens vetoriais.
As bitmapeadas utilizam mapas de bits para a geração das imagens. Em oposição aos gráficos vetoriais, elas têm as informações de cada um dos pixels presentes na imagem. E para tratar esse tipo de imagem, nós precisaremos de ferramentas específicas de softwares de edição desses bitmaps, esses mapas de bits. Interpolação e álgebra matricial são alguns dos cálculos que são executados pelos softwares de edição de fotos e imagens, como por exemplo o Photoshop. Um bitmap ele pode ser monocromático, cinza, com as cores na escala de cinza, ou colorido no formato, por exemplo, RGB, que eu já falei para vocês nas aulas de cores, né, Red, Blue, Green. E se tiver algum canal alfa, algum canal de transparência, nós podemos chamar de RGBA, sendo que A é o canal que vai dar a opacidade da imagem. A manipulação de fotos é uma das principais áreas dos bitmaps. Nós também temos uma outra que chama Natural Media. O que é Natural Media? É quando você faz uma pintura que esteja simulando algo real. É como se você tivesse um software e um hardware que consigam simular uma pintura feita numa tela. Nós temos então, por exemplo, a evolução da tecnologia touchscreen. A primeira tela touch ela era resistiva, então você tinha que apertar para o comando ser entendido. Depois veio o touch capacitivo, que pega a ionização da pele. E aí você teve aquele touch que conseguia melhorar essa qualidade, fazer um multi-touch, então você tem mais de um ponto de touch ao mesmo tempo. Então veio o Super Touch, que é aquele que você consegue manipular, por exemplo, utilizando uma luva, que tem uma maior sensibilidade da tela. E temos aquele Ultra Touch, que ele reconhece se você está tocando com a ponta dos dedos, com o nó do dedo ou com a unha. E hoje temos uma nova tecnologia de Natural Media, que são algumas telas touchscreen com alguns pincéis de cerdas ionizadas, que quando você passa esse pincel na tela, ele simula como se você estivesse realmente passando um pincel de tinta em uma tela em branco, uma tela de pano, de tecido. Então, cada cerda do pincel é reconhecida pela tela touchscreen, aí você consegue ter uma pintura como se fosse realmente um quadro. Outra forma de arte gráfica que nós vamos ensinar aqui no canal nas aulas de Photoshop, inclusive é por isso que estamos dando essa aula hoje, ela é uma introdução a todo o conceito, toda a base teórica que nós vamos precisar saber para a aula de Photoshop. Já temos um vídeo de Photoshop aqui no canal, uma aula avançada de pintura digital com algumas técnicas. Também vou deixar o link aqui na descrição para vocês. E lá eu falo um pouquinho sobre resolução de imagem, dentre outras coisas, então vale a pena conferir. Esta técnica que vamos ensinar nas aulas de Photoshop também é o que a gente chama de Pixel Art. Pixel Art lembra muito aqueles gráficos da era 8 e 16 bits, daquelas sprites de game, que são todos pixelados, ou seja, feitos por quadradinhos. Então a Pixel Art é uma técnica muito interessante, principalmente para você dar um visual mais retrô no seu trabalho e no seu conceito. Essa técnica envolve que você predisponha cada pixel organizado com uma lógica para criar o desenho, criar a ilustração que você está desejando. O Ekaki é uma palavra japonesa que significa desenhar. Na cultura ocidental ela criou uma tradução meio errônea como rascunho, uma RAF. Então o Ekaki é um estilo de pintura oriental, como se fosse um esboço feito nos Oekaki Boards. Temos alguns softwares de Oekaki Boards, alguns que tem até camadas, layers para você trabalhar. Quem quiser saber sobre layers e camadas também consulte a aula de Photoshop que nós temos aqui online, aqui no canal. Então o Oekaki é uma técnica bem interessante, que a imagem ela fica simulando aquelas pinceladas em papel molhado japonesas, enfim, algo do tipo, que lembra, por exemplo, aquele game famoso da Nintendo, não da Nintendo, mas principalmente no Wii U, ele fez muito sucesso por causa da interação do controle, como se fosse um pincel, que é o Okami, que é o game da loba, a deusa do sol, Amaterasu. Então quem não conhece esse jogo Okami, vale muito a pena conferir, porque o visual é muito legal e a jogabilidade é bem imersiva. Como vimos, a pintura digital é uma forma de realizar pintura em um meio digital. E aí nós temos os bitmaps, os mapas de bits, e temos também os vetores, as pinturas vetoriais. As primitivas geométricas são definidas por vetores em uma ilustração vetorial. Eu vou deixar aqui um comparativo para vocês na tela, para nós vermos a diferença de qualidade dos bitmaps e dos vetores. A diferença é que eu falei que o bitmap é um mapa de bits, então as imagens são constituídas lá pelos aqueles quadradinhos, os pixels, enquanto no vetor cada forma geométrica tem uma informação de cor, e ela tem um cálculo matemático que define aquela fórmula, o que traz algumas vantagens, como por exemplo o fato de você poder infinitamente ampliar a resolução dela, que ela não vai fazer o que a gente chama de estourar, ou seja, ela não vai perder a resolução, ficar sem foco, sem nitidez e pixelada, como acontece com o bitmap, principalmente em baixa resolução. Porém, dependendo do trabalho que você está executando, um bitmap em alta resolução garante uma boa fidelidade e um resultado muito interessante.
A gente não tem que se prender ao vetor. Não existe a técnica certa e a técnica errada, existe a diferença de estilo. Então você tem que ver qual que é o seu, qual que você sente melhor. Assim como um pintor que vai pintar lá a sua obra, tem alguns que vão pintar com um tipo de tinta, outros vão pintar com outro, vai pintar com pastel, outro tinta óleo. Enfim, qual que é o certo e errado? Não tem, depende do estilo. Então se você prefere um vetor ou um bitmap, tranquilamente. Todas as ilustrações que eu mostro para vocês aqui no canal, aquelas que eu mostrei, que eu falei que eu desenhei, eu fiz no Photoshop, que é um software de edição de bitmaps, e dá um resultado muito próximo dos vetoriais. Eu já faço em alta resolução, porque daí não tem aquele problema de eu perder qualidade de imagem. É claro que a imagem ela vai ficar mais pesada, mas sempre você vai pensar no que você vai sacrificar em prol do que você deseja. Os vetoriais geralmente eles perdem algumas nuances dos projetos originais, tendendo a se tornar menos realistas. E aí nós temos alguns softwares que trabalham a edição vetorial, como por exemplo o Adobe Illustrator, que é o mais indicado, e tem um concorrente que é o CorelDRAW, que não é o melhor software. O Illustrator é infinitamente melhor, mas algumas gráficas, talvez por ser mais fácil, ainda insistem em utilizar o Corel, porém ele tem alguns problemas, como uma fidelidade de cor pior do que a do Illustrator, mas enfim, para quem preferir usar o CorelDRAW, o Corel, né, do inferno aquilo, é uma opção aí para vocês, mas procurem usar o Illustrator. Uma animação produzida em um ambiente gráfico bidimensional, utilizando um software de animação bidimensional, é o que a gente chama de uma animação vetorial, que antigamente eram feitas muito no software Flash, software que era da Macromedia e depois foi adquirido pela Adobe, né? Então tem o Macromedia Flash antigo e o atual, que é o Adobe Flash. E quando você vê algum vídeo, alguma coisa na internet, tem o Flash Player, porém o Flash está entrando em desuso, tanto para produção de jogos, produção de sites, animação. É um software que não vale mais muito a pena você aprender hoje a manipular, a utilizar, já que a vida útil dele está acabando, o ciclo de vida está chegando ao fim. Existem opções muito mais interessantes. Temos também as artes tridimensionais, que daí já entra o eixo Z, então você pode modelar, editar, interagir com objetos em 3 dimensões, então é como se você estivesse modelando mesmo dentro de um ambiente, como se fosse uma argila, só que virtualmente. Essa arte digital, quando bem feita e realizada, dá um aspecto extremamente realista, fica uma coisa muito bonita. Estou deixando aqui na tela alguns exemplos para vocês verem, mas é uma arte muito interessante de ser trabalhada. Com uma arte tridimensional você pode ter a simulação de cores, de texturas, de iluminação, de profundidade, entre outros elementos como transparência, peso, como que o ambiente se porta, como que ele se move na animação, entre outros conceitos. Então é muito interessante esse trabalho de modelagem 3D e animação, e alguns softwares são indicados para isso, como os que a gente vai aprender aqui no canal, que é o 3D Studio Maya da Autodesk e Unreal Engine. Porém a gente tem outros, como o Blender e o 3D Studio Max, que inclusive o 3D Max também é da Autodesk, a mesma empresa do Maya e do AutoCAD, muito utilizado por arquitetos e engenheiros. Imagens digitais criadas por meio de complexas equações matemáticas que se reproduzem infinitamente um ciclo, feitas por alguns softwares, como por exemplo o Afofizis, elas são denominadas de arte fractal. Então elas pegam um padrão, o software calcula uma heurística, um algoritmo desse padrão da imagem, e ele é sequencialmente repetindo, formando belos conceitos gráficos que eu estou deixando aqui de amostra para vocês. Então a arte fractal é muito interessante dependendo do estilo de trabalho que você está pensando, se propondo e para que você vai aplicar. Procurem sempre relações de grandes artistas digitais para a gente se inspirar e perceber qual que é o estilo de cada um, qual que é o estilo do traçado, qual que é a característica. Nós temos muitos bons aqui no Brasil e alguns internacionais também. Eu vou deixar aqui na legenda alguns nomes de artistas nacionais e também alguns nomes de artistas internacionais para vocês pesquisarem sobre. Eu destaco muito internacionalmente o Roger Dean, que ele foi um designer fantástico, que ele era desenhista das capas dos discos do Yes e que inclusive inspirou todo o ambiente do filme Avatar, do James Cameron. Então para quem não conhece o trabalho do Roger Dean, vale a pena conhecer. E para quem não conhece o trabalho do Romero Brito, esquece que você também não está perdendo nada de importante. É possível fazer uma grande convergência entre as pinturas digitais e as artes tridimensionais dos modelos. Então você pode, por exemplo, na pintura digital, criar texturas e essas texturas vão envelopar modelos tridimensionais. Cada vez mais os cinemas, os games, a inovação tecnológica, ela está progredindo, está evoluindo e temos resultados incríveis e muito realistas, como por exemplo o Tigre das Aventuras de Pi, o filme,
Quem me perguntar que nota eu dou para As Aventuras de Pi, eu dou 3,14. E assim, o filme em si, ele é meio questionável, ainda mais porque o diretor, ele meio que... A gente vai comentar, vamos ter uma série aqui de... comentando filmes e tudo mais, e eu vou falar mais pra frente porque que eu penso isso. Mas o diretor, no final do Aventuras de Pi, ele deu uma viajada explicando a obra dentro da obra. Isso não é algo muito interessante porque fecha um pouquinho as possibilidades de imaginação e subestima um pouco o público. Então acho que por esse final o filme ele perdeu um pouco da qualidade que ele tinha. A história é relativamente interessante, mas muito com cunho religioso, de autoajuda, busca interior. Depende, é para um nicho de mercado, né? Não foi o melhor filme que eu vi, mas uma coisa que é inquestionável é a qualidade gráfica. Aquele tigre impressionante, ele emagrece durante o filme, parece realmente um animal verdadeiro. Quando você vê os bastidores do making of, chega a ser decepcionante. Vamos falar agora de alguns elementos base para a constituição de uma pintura digital de qualidade. Primeiramente nós temos as formas, ou seja, as formas geométricas básicas, que vão dar origem e elas vão dar base para todo, se são básicas vão dar base, né? Para todo o processo de pintura digital, para todo o desenho. Eu mostrei na aula de Photoshop, eu desmontei umas ilustrações que eu fiz e vocês viram que embaixo de toda a pintura da textura, sombra e luz, tinha uma forma geométrica base. Então se você errar essa forma geométrica, você errou tudo. O outro elemento são as cores. O uso de cores é fundamental para dar uma vida à sua imagem, à sua pintura digital, a não ser que você esteja trabalhando no estilo line art, né, como se fosse apenas o contorno, e mesmo que você vai fazer em preto e branco, o contraste entre luz e sombra, estilo meio barroco, também cresce muito, agrega muito valor no seu trabalho. É a aplicação correta dos tons mais escuros e claros das cores que vão dar efeitos, por exemplo, de luz e sombra, transparência e outros detalhes. O próximo elemento importante são texturas. A textura feita ou em telas é feita pela própria textura do pincel, ou na arte digital, os pincéis que a gente usa no computador e microfragmentos, enfim, de várias formas. Essa textura ela colabora para um grande realismo do seu trabalho, da sua obra, e uma qualidade superior do acabamento. É a definição das texturas e das formas, aliada ao uso de cores, que beneficiam uma luz e sombra adequada que dão volume à sua imagem. Afinal, você percebe que algo é tridimensional quando aquilo tem luz e sombra. É a luz e sombra que vai dar todo o 3D, que vai dar noção de volume, bem como a profundidade e a perspectiva, que já é estudada lá nas artes clássicas. Então aplique corretamente a luz e sombra para você ter um efeito bem realista na sua pintura digital. E tome cuidado com os acabamentos, são os pequenos detalhes que fazem a pintura digital ser bem contemplada. Ver que teve um detalhe, um cuidado especial. Então cuidado com fios de cabelo, com sarda, com textura, dobra de tecido. Então esses pequenos detalhes que vão dar um encanto do seu trabalho. E no software nós temos algumas ferramentas que nós ensinaremos nas aulas práticas. A primeira dessas ferramentas são os pincéis. Então cada tipo de pincel vai te dar um resultado diferente, uma textura diferente e um traçado próprio. Tem pincéis feitos só para fazer cabelo, pincel feito para fazer mancha. Enfim, explore os pincéis do seu software e aprenda a desenvolver e criar os seus também. Nós vamos te ensinar a fazer pincéis. Uma outra ferramenta interessante é o desfoque. Desfoque gaussiano, que quando colocado, por exemplo, isso é meio técnico, a gente vai ver na aula prática, mas você tem uma imagem original, você duplica ela e aplica um desfoque por cima com controle de níveis e opacidades. Você tem um efeito que a turma chama, os técnicos chamam de glamour, efeito dream, que é aquela foto que ela fica com um brilho especial, um certo desfoque, parecendo um sonho ou um ambiente bem iluminado, como por exemplo a gente vê em várias cenas da animação Enrolados da Walt Disney. Temos também as curvas tonais, que são um gráfico que define a relação de entrada e saída da escala tonal de uma imagem. Então essa curva tonal ela é muito importante para você dar uma atenuada nessas nuances de luz e sombra, fazer o seu trabalho ficar mais calibrado, mais profissional. Com essa ferramenta você pode alternar e afetar a luminosidade apenas de uma pequena região do seu trabalho. Por exemplo, clarear apenas a meia sombra da imagem sem afetar a sombra em si. A ferramenta de níveis ajusta a luminosidade da foto. Ela apresenta um gráfico, esse gráfico aqui que chama histograma, e nós temos a seguinte disposição. À esquerda ficam os tons mais escuros e à direita ficam os tons mais claros. Aí você consegue fazer um balanço aqui nesse histograma. Por exemplo, se a gente ver aqui a foto do macaquinho, a gente pode ver como ele está chapado no fundo, né? Sem um ajuste de nível, parece que ele e o fundo é a mesma coisa. Conforme você vai ajustando o nível,
o macaquinho ele vai tendo mais destaque em relação ao fundo. Então é uma ferramenta que te ajuda a ganhar um contraste e uma vida na imagem. No gráfico você pode ver quantos pixels estão em cada faixa de tonalidade. Nesse gráfico que eu estou mostrando, por exemplo, você percebe que tem muitos pixels entre a metade e a parte mais clara, mostrando que a foto está estourada, está muito clara. Quanto mais pixels você tem no mesmo canto da imagem, significa que a foto ela apresenta pouco contraste. Então o histograma é importante para você calibrar a luminosidade da sua imagem. A ferramenta de opacidade faz uma transparência a partir do controle dos canais alfa. Então é como se você criasse marcas d'água e consegue fazer sobreposição de imagens. Pequenos erros cromáticos podem ser atenuados a partir de um uso correto da saturação. Fazendo esse ajuste você trabalha então essa relação de cores da imagem. Saturação é uma ferramenta bem importante e quando trabalhada, a gente vai mostrar tudo isso nas aulas práticas, quando trabalhada em uma dimensão que ela se torna quase um preto e branco, mas com algumas nuances de cor, a gente fala que está mexendo na vibratilidade, ou seja, a vibração da foto, vibração da imagem, dando resultados muito bonitos, muito interessantes. E quando a gente fala em pintura digital, tem diversos estilos, desde o mais realista até o cartoon, assim como a gente viu na aula de criação de personagens, não tem uma regra. Depende muito do seu estilo, do que você está fazendo. Então é isso, gente, essa foi a aula de hoje, uma aula para falar sobre os tipos de imagem, para abrir um pouco a mente de vocês e mostrar diversas opções de trabalho e de estilos que podem ser feitos. Como sempre, eu agradeço muito a presença de vocês, a audiência e o apoio que vocês estão para o canal, que hoje está completando 4 meses, então temos mais de 100 vídeos no ar em 4 meses, vários inscritos já, passamos de 7.000 visualizações, mais de 25 dias de minutos assistidos, 273 inscritos e 44 países acompanhando. O canal está em crescimento, a gente tem muito ainda a trazer para vocês, muito a crescer, mas nesses 4 meses a gente já teve uma aventura aqui bem interessante, com 21 episódios do programa da Stack, diversos unboxings, tutoriais de jogos, eventos como o da Microsoft, o evento de jogos, o Expo Disney. Então a gente já tem bastante conteúdo aqui para vocês, a gente dá as boas-vindas para os novos inscritos e sempre deixa aqui nos comentários as dúvidas e mensagens que nós responderemos para vocês. Eu agradeço muito por tudo, espero que essa aula tenha sido útil, que tenha ajudado vocês e até a próxima! E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal da Stack, o canal mais diversificado da internet.